Olá, boa noite. Eu me chamo Vanderleia, eu sou discente do curso de Artes Visuais pela UFMA e aqui pelo Polo de Codó. Então, esse vídeo ele vem apresentar o meu trabalho, representando aqui a disciplina de Cultura Material e Regional. Então, esse vídeo vem apresentar, na verdade, né, um patrimônio material muito importante aqui para a nossa cidade. Então, eu escolhi ele pela simbologia, né, religiosa que ele traz, que é muito importante, né, espiritualmente para todos nós. Então, esse aqui no vídeo, nas fotos que vocês estão vendo, é o templo. Então, nesse templo está, né, a sepultura de um casal, né, onde eles foram sepultados. E aí o templo foi construído bem em cima dessa sepultura. E dentro desse templo, não é um templo tão grande, né, mas ele tem essa parte, ele é ocupado no seu espaço por muitos objetos, né, que esses objetos representam a cura recebida pelos devotos. Então, lá tem braço, tem desenho de coração, tem de seios, de cabeça. Então, todos os objetos que tem lá, esses objetos às vezes são de gesso, de madeira, né? Então, vai muito de como esse devoto ele conseguiu representar essa peça, né? Representando a cura. Então, nesse espaço do templo existe a sepultura e ao redor muitos objetos, né? Desse espaço é ocupado por esses objetos que os devotos levam ao receber a cura. Então, conta a história que esse casal ele fugiu de Cretos, né? Do Ceará. Era um jovem cearense que vivia um relacionamento proibido. E segundo a história, o rapaz era preto e a menina era branca e loira, né? Alguns relatos. Então, os pais não queriam esse relacionamento e eles fugiram, né? Em busca de viver esse relacionamento em outro local. Então, chegando aqui na cidade de Timbiras, né? Eles pararam, né, justamente nesse local aqui, que era uma comunidade, né? Não era ainda essa comunidade Almas Sozinhas, mas era um local, né, muito florestado. E eles, segundo a história, que eles descansaram. Dizem que eles estavam descansando, e aí, enquanto eles estavam fugindo, os pais dele, né, existem duas histórias, que um disseram que o pai de cada um foram atrás, mas a história que mais prevalece é de que foi o pai da menina e o irmão, né? E aí, chegando nesse local, o encontraram, os dois. E aí o mataram brutalmente, enterraram os dois juntos. E aí, além disso, além de matar, né, esse casal, conta a história também que eles, né, cortaram a orelha de cada um para poder mostrar na sua cidade, né, de que realmente houve o crime. Então é uma história que representa, uma história muito triste que representa, né, também uma questão racial no passado. Mas aí, em virtude disso, antes de ser construído esse templo, algumas pessoas chegaram a conhecer essa história e começaram a fazer devoção a esse casal. E algumas pessoas, né, começaram a receber milagre desse casal. Até que um senhor chamado Francisco Antélio Cérvulo Vaz, ele chegou em nossa cidade, né, por volta de 8 anos de idade, ele começou a conhecer essa história. E aí começou a se encantar e começou a conhecer esse local também. Então ele se tornou devoto, começou a acreditar, se tornou devoto e segundo ele recebeu muitas bênçãos. E em virtude disso, ele construiu esse templo como forma de gratidão. Então quem construiu esse templo foi o Francisco Antélios, muito conhecido aqui em nossa região como Antélios. E aí, no dia 2 de novembro, é celebrada uma missa, que antigamente era ele que pagava, hoje ele não paga mais, porque já faz parte de uma festa, né, religiosa do município, então o padre ele vai, e aí os religiosos, né, da cidade de Timbiras,
outras pessoas próximas, né, de Coroatá. Já vi relatos de pessoas do Pará, de outros estados que vieram, né, que receberam a bênção, que receberam a cura, e eles vêm todo dia 2 de novembro, né, participar dessa missa. Então, essa é uma história que eu escolhi para representar. E aí, segundo algumas histórias também, alguns fiéis, né, alguns cristãos acreditam que essas duas árvores na frente representam também um casal. Uma árvore tem frutos e a outra não. Então, eles acreditam que também seja, né, uma representação do casal, né, ali, para representar a fé, né, e representar a sua simbologia maior. Então, eu escolhi esse patrimônio porque é sinônimo, né, de muita religiosidade para nossa cidade.